E aí, pessoal, ainda sobre o show do Grêmio contra o Novo Hamburgo. Só que agora, do olhar fora do campo, o que Renato falou de Ferreira? Separamos 2 pontos. Um, da análise de um novo esquema. E outro, uma colocação do Renato sobre o X9. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é dela. Placa em MDF do símbolo do tricolor e que você pode personalizar também com a sua empresa, com a sua marca, para decorar a sua casa, para decorar o seu quarto, sua churrasqueira, toda em MDF, em alto relevo, para você decorar qualquer ambiente e, claro, presentear também os seus amigos. Esse é um produto oficial licenciado do tricolor que você vai ter e vai adorar e pode presentear. E ali, não deixe de valorizar a sua marca com um produto tão bem feito e tão bonito. Está aqui, é para você. Entre na descrição e compre. Você vai adorar. Gente, o técnico Renato Portaluppi ontem deu muitas informações na coletiva de imprensa e, claro, colocou também a sua visão sobre Ferreira, que mais uma vez ficou fora. Mais uma vez ficou fora. E aqui entra também algo que nós precisamos conversar sobre o Ferreira. O Ferreira deixou o jogo há 3 semanas atrás e nunca se falou em lesão do Ferreira. Sempre se disse que ele estava com alguma indisposição física, perna pesada, mas nunca se falou em lesão. E Ferreira já está há 4 jogos sem atuar. O Renato começou os testes colocando uma ideia de extrema com o Gabriel Silva, não funcionou, e ontem o Renato mudou o time. E na primeira manifestação sobre isso, Renato disse, eu estou preservando o Ferreira, ele não foi pro jogo porque ele está sendo preservado e tal. Tem uma série de situações aí que a gente vai ter que avançar, porque tá demais, né? Tá demais, o Ferreira jogou pouco ano passado e já começou esse ano sem jogar. Mas Renato ontem colocou o gosto dele pela nova forma de jogar, pelo novo esquema, e que realmente empolgou. Sem aquela figura individualista do extrema que parte para cima do jogador, mas é muito importante que o Ferreira se recupere para mudar um jogo se precisar. O Ferreira, o melhor Ferreira que nós vimos foi um Ferreira em fim de jogo. O Ferreira no 1 contra 1 no final das partidas. Esse foi o melhor Ferreira que nós vimos. Melhor. O Ferreira que vira protagonista não é um jogador empolgante. Agora, o Ferreira de Renato, e aqui um brilho do Renato, foi o que melhor utilizou o Ferreira até hoje, que colocou o Ferreira para atuar apenas nos finais de jogo, 15, 20 minutos. O Renato, neste ponto, ninguém superou ele ainda na análise do Ferreira. Veja a primeira resposta de Renato, exatamente sobre a importância desse jogador e principalmente o que ele está fazendo para preservar. São oportunidades. O Ferreirinha a gente está tendo cuidado com ele, para que ele possa voltar na melhor forma física e técnica dele. E no momento que você não tem esse jogador que quebra as linhas do adversário, no 1 para 1, que eu gosto desse tipo de jogador. Testei esse novo esquema hoje, que me agradou bastante, entendeu? Então o Ferreirinha ele é um jogador do grupo do Grêmio. E ele, como os demais, são oportunidades. Quem agarra melhor vai começar sempre a próxima partida. Então, o que eu falei, quanto mais opções eu tiver, mais dor de cabeça eu vou ter, mas eu prefiro dor de cabeça do que não ter essa dor de cabeça. E a gente não pode também ficar sempre no plano A. Às vezes o plano A não está dando certo, você tem que ter o plano B também. Dito isso, nós vamos para a segunda parte que a gente separou para vocês. Não, esse ano tem comando. O ano passado não tinha comando. Esse que é o problema. Entendeu? Esse ano tem comando. Em todos os setores do clube. Tem comando. Então ele é um jogador importante. Eu coloquei ele na relação. Ele não concentrou. Foi ideia minha, justamente para enganar o X9. Bem que o X9 se atrapalhou dessa vez. Então ele não se atrapalhou, foi ordem minha. Fez o tratamento. Fez a musculação dele. Fez o treinamento normal. Acredito que quarta-feira, sim, ele vai estar à disposição. É um jogador que a gente gosta bastante, a gente precisa dele, a gente está tendo todo o cuidado. Ele mesmo gostaria de jogar alguns minutos nessa partida de hoje, mas eu procurei poupá-lo, já que não era uma decisão, um jogo tão importante assim, para que a gente, de repente, ele não voltasse
não tão bem fisicamente, pudesse sofrer outro tipo de lesão. Então ele já está treinando normalmente. Amanhã mesmo vocês vão poder ver ele treinar com o grupo, sábado, domingo, segunda, enfim. Ele vai estar à nossa disposição para o jogo de quarta-feira. E a segunda parte é curiosa. É curiosa. Porque Renato disse que ele não poderia jogar desde o início. Que ele concentrou o jogador para tentar enganar o X9. Segundo ele, o X9 foi enganado. Mas todo mundo, a partir da sexta pela manhã, pelo menos os influencers do Grêmio aí, a gente tem o Diego Torbes, outros caras, acertaram que o Vina jogaria e o Ferreira não. Não sabiam a extensão, é verdade. Ferreira vai ser preservado, vai ficar no banco e tal, mas todos eles colocaram que Vina jogaria. Então o X9 trabalhou também, sabiam disso e ele acertou essa questão, assim como acertou também a questão do goleiro. Mas eu acho curioso isso, e aqui volto a falar ali no início do vídeo, porque nós precisamos tentar entender de fato o que acontece dentro da estrutura do Grêmio, né? E como essas coisas. É claro que é um folclore, porque nós estamos falando do jogo da nona rodada, Grêmio e Novo Hamburgo. Cara, enganar o X9 é quase uma brincadeira, mas é legal, vale pro folclore. Eu gosto desse tipo de coisa, pelo menos. Eu gosto daquela ideia, pô, o que tá vazando? Eu não me preocupo, eu não tenho tanta fixação assim com a notícia, ó. O time que está sendo vazado, não tenho tanto isso, sabe? Eu gosto que, pô, vamos especular, pode isso, eu acho que vale mais a conversa nisso. E quando chegar perto do jogo, a gente tem que acertar o time pra gente ter uma noção, mas não é a maior preocupação, mas enfim, isso é uma coisa que está incomodando o Grêmio. O Renato já falou algumas vezes sobre isso, porque sempre vaza. A verdade é essa, sempre vaza. E aí, quando sempre vaza, talvez isso tenha incomodado ou esteja incomodando internamente. Mas a minha maior preocupação aqui, mesmo que entenda todos esses folclores em volta, é o DM. Esse é o motivo da minha preocupação agora. Porque o jogador não se recuperou. E o Grêmio sequer divulgou que ele tem lesão. O Renato ontem retratou que ele tem dores. E isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito, porque isso, de alguma maneira, prejudica o Grêmio ali. Tá claro que o Grêmio não vai conseguir contratar até o início de abril o Michael, ou pelo menos vai ter dificuldade para isso. O Grêmio vai precisar do Ferreira. Ele vai precisar muito do Ferreira. Então, isso, neste momento, é que me preocupa mais. Entendo essas coisas que ficam aí na cabeça dos torcedores, dessas brincadeiras, essas provocações do Renato, que ontem foi muito provocativo em muitos pontos, mas agora é pela recuperação do Ferreira e para a gente entender o que isso representa. Porque ontem, pelo que o Renato disse, mais uma vez, ele não tinha condição de jogo, e isso já tem um tempo importante aí, e a gente precisa saber o que está acontecendo de fato com o Ferreira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.